Seguindo, nós hoje vamos tratar aí de uma técnica de vendas de consórcio, melhor dizendo, olha, talvez seja a principal técnica de vendas de consórcio, que é as 3 formas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, vendedor de consórcio de todo o Brasil. Bem-vindo a mais uma reunião de vendas da rede Felipe Consórcios. Já vou pedir para você, se inscreve no canal, deixa seu like aí. Você que tiver dúvidas, deixa suas dúvidas, seu comentário e compartilha esse canal com todo mundo que você conhece. Lembrando que a rede Felipe Consórcios é para você, vendedor de consórcio, você que quer se tornar vendedor de consórcio, para você que é corretor de seguros, corretor de imóveis, vendedor de concessionárias, profissionais liberais de qualquer segmento, enfim, você que quer ou que vai melhor, né? Vai vender consórcio? Fica ligado aqui no canal que a gente sempre vai estar trazendo conteúdos excelentes para que você se torne o melhor vendedor de consórcio. Hoje, seguindo aí essas primeiras reuniões de vendas que eu venho fazendo aqui no início do canal, hoje nós vamos tratar aí, eu estou tratando só de assuntos primordiais, princípios básicos e os temas mais importantes, aqueles que dão base na venda de consórcio. E seguindo então essa sequência, seguindo uma sequência, eu acho que é um pleonasmo, seguindo, nós hoje vamos tratar aí de uma técnica de vendas de consórcio, melhor dizendo, olha, talvez seja a principal técnica de vendas de consórcio, que é as 3 formas. Então, hoje nós vamos falar, acho que meu canetão está acabando a tinta. Hoje nós vamos falar das 3 formas. O que são as 3 formas? Veja, muitos vendedores de consórcio, eles, quando vão vender consórcio, eles estão muito preocupados em preço e mostrar para o cliente que o consórcio é mais barato do que o financiamento, e ele entra naquela história de que o financiamento é rápido, o cliente tem pressa e fala, mas pelo menos no financiamento eu pago na hora. E o vendedor fala, mas você vai pagar juros, e fica esse debate aí que é o debate básico aí do consórcio. Mas, na hora da venda e com muitos clientes, você precisa, antes de apresentar um plano de consórcio, ou até mesmo antes de querer acusar os juros do financiamento, ou acusar a demora da poupança, você tem que justamente, simplesmente colocar as 3 formas para o cliente, de formas que ele tenha esta base nele, para que ele consiga entender toda a sequência do raciocínio que você vai colocar. Então, não digo em todas as vendas, mas praticamente em todas as vendas, e principalmente depois que você dá o fechamento no seu cliente, praticamente em todas as vezes você vai utilizar as 3 formas. E se você não utiliza as 3 formas, ou se você não utiliza, você vai passar a utilizar com certeza absoluta, e se você já utiliza, você vai falar, mas isso aí eu já faço. Mas talvez você não faça de uma maneira que fique organizado na ideia que você está aplicando, no seu malho de vendas, no seu argumento, e isso acaba, às vezes, embaralhando a cabeça do cliente. Então, às vezes você fala, mas eu falo isso para o cliente, mas mesmo assim eu não estou fechando vendas. Muito provavelmente é porque você está falando de uma forma bagunçada. E aí é que tá. Sempre que você está fazendo uma venda, a venda ela tem que ter uma estrutura, como tudo na vida. Por exemplo, nós temos a nossa estrutura. Eu estou aqui fixado nos meus pés. E se a gente for olhar os pés, ele tem uma planta maior justamente para haver equilíbrio.
que é a tal da base. Eu estou aqui no imóvel, eu estou no primeiro andar desse imóvel, lá embaixo é loja, o escritório é no primeiro andar de um imóvel. Para eu estar aqui, lá embaixo, eu tenho que ter uma base. E quanto mais alto o prédio vai ser, mais funda é a base que deve ser construída. Os alicerces têm que ir mais fundo. É a mesma coisa de um vendedor de consórcio, de qualquer vendedor. Se você quer vender muito consórcio, você tem que ter base, você tem que ter conteúdo. Quanto mais alto você quer ir, antes você vai ter que cavar mais. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, você quer se tornar, ou vai se tornar, melhor dizendo, você vai se tornar um baita vendedor de consórcio? Você tem que cavar, e lá no fundo, quanto mais alto você quer ir, mais baixo você vai ter que ir, no sentido de ganhar conhecimento, no sentido de ganhar experiência, no sentido de colocar empenho, dedicação, vontade, garra, disposição. E é isso. Então, na venda, vamos tratar disso também. Existem, obviamente, clientes que não precisam desta base para contratar, mas não é que eles não precisam, mas é porque eles já têm esta base e não foi dada por você, tudo bem. É a mesma coisa de eu chegar e comprar um imóvel. Você já viu isso? Um imóvel que ele já está em fase de construção e a pessoa está vendendo, aí você vai lá e compra, ou seja, você não precisou ir lá, às vezes aplanar o terreno, fazer os alicerces, fazer fundação, subir parede, você já pegou daquele ponto. Então, tem muitos clientes que são dessa maneira. Quando você vai vender para o cliente já tem toda uma base e você não precisa se preocupar com isso, isso te ajuda no fechamento. E quando o cliente não tem? Quando ele não tem esta consciência, esta base, ela vai ter que ser criada por você, que é explicar para ele as 3 formas. Forma número 1, você pode comprar à vista. Forma número 2, você pode comprar através de um financiamento. Quero apertar aqui. E a forma número 3, você pode comprar através de um consórcio. Veja, a forma que eu sempre uso essa sequência. Tá meio tortinho aqui, mas eu sempre uso essa sequência. À vista, financiamento e consórcio. E deixando o consórcio por último, justamente porque na linha do argumento, nós vamos ter que mostrar para o cliente o porquê que o consórcio é o melhor. Agora, para chegar lá, nós vamos falar, olha, financiamento você vai ter que fazer isso, à vista você vai ter que fazer isso, financiamento você vai ter que fazer aquilo outro, e por este motivo, o consórcio é o melhor. Bom, as 3 formas, como vocês já viram que eu coloquei aqui, é à vista, que a gente vai falar deles com mais propriedade agora, financiamento, e consórcio. Pessoal, se você dominar isso aqui, você vai sempre, ou praticamente em todas as vezes, vender o consórcio. Lembrando que vender o consórcio não é fechar a venda. Fechar a venda é uma outra coisa. Vender o consórcio é vender a ideia do consórcio. A ideia, acho que agora com a nova ordem ortográfica não tem mais o acento, mas vender a ideia. O cliente vai contratar um consórcio com você depois que ele comprar a ideia do consórcio. Então, muita gente acha que fazer a venda, vender, é quando o cliente vai lá e assina o contrato. Negativo, isso você
concretizou a venda, o cliente contratou. Vender em si é quando você convence o cliente que o consórcio é o melhor negócio. Você vendeu. Quando o cliente concorda com você, cara, realmente o consórcio é o melhor, realmente eu tenho que fazer um consórcio, realmente eu já vi que consórcio para mim é melhor do que eu fazer financiamento ou guardar o dinheiro para comprar à vista. Pronto. Quando o cliente te diz isso, você vendeu. Agora, se o cliente vai contratar uma cota de consórcio com você, é outra história. Por exemplo, aqui na Felipe Consórcio, eu tenho vários clientes que já compraram o consórcio, mas que não fecharam com outra pessoa, vieram fechar com a gente. Por quê? Porque a gente apresentou o melhor plano de consórcio, mas o consórcio em si já estava comprado. O cliente já tinha comprado o consórcio. Ele já tinha decidido em contratado uma cota de consórcio. Agora, ele veio e contratou comigo. E ele contratou comigo em uma das administradoras que eu vendo. Por exemplo, ele contratou no banco X ao invés de contratar no banco Y. Não é essa coisa de, não, sempre vai ser vendido em tal produto. Ou basta, eu sou vendedor de consórcio e eu sempre vou vender porque o cliente comprou o consórcio, ele vai comprar o meu produto. Negativo. O cliente comprou o consórcio, aí na maioria das vezes, na minha opinião, isso está se tornando cada vez mais realidade ainda. Ele compra a ideia do consórcio e, obviamente, ele vai procurar o melhor plano de consórcio para ele. Então, vamos lá. Vamos falar da base. Você está na negociação de vendas. Se você percebe que o cliente já está decidido pelo consórcio, você não precisa falar das três formas, mas você precisa estar preparado para falar no momento oportuno e quase sempre na hora das objeções de fechamento. Então o cliente te abordou, ele falou, não, eu quero fazer um consórcio, ok. E aí você vai precisar falar, realmente, né, você quer fazer um consórcio, então, porque à vista você vai ter que ficar pagando mais tempo, financiamento vai ser justo. Não, o cara o cliente ou a cliente já falou para você que quer fazer um consórcio, é óbvio que você não vai precisar falar disso. Agora, o cliente falou, quero fazer um consórcio, tal, como é que é, quanto é que custa, como é que funciona, qual que é a vantagem, o lance isso, sorteio aquilo, etc, etc e tal. E aí, você foi lá, apresentou o melhor plano, deu o fechamento. Aí na hora que vai fechar, nós vamos falar disso no futuro, a venda de fato em si, aquela coisa da negociação quente mesmo, ela começa quando você dá fechamento no cliente. Aí você fala assim, não, vamos fazer. Aí o cliente vira para você e fala, mas não sei se eu faço agora, se eu espero mais um pouco, eu não sei se eu vejo isso, eu não sei se talvez não é melhor, talvez eu guardar um dinheiro para dar uma entrada, eu posso ver isso, posso ver aquilo. Aí é nesses momentos, apesar de você não ter precisado usar as três formas na hora da abordagem do início da venda, que você passa a usar. Por quê? Porque você precisa conscientizar o cliente daquilo que tem no mercado para ele não perder tempo. Visto que na grande maioria dos casos de venda de consórcio, o tempo é o principal fator em quase todas as objeções. Então vamos lá, vamos tratar das três formas aí. Você abordou uma pessoa e começou a fazer a entrevista com ela, ou você agendou a reunião com o cliente e começou a fazer a entrevista com esse cliente. Você percebe que o cliente ainda não tem isso definido. Ele te pergunta, ele faz perguntas do tipo, como é que funciona o consórcio? Consórcio é igual financiamento? Mas no consórcio demora muito, né? Vai demorar muito, etc. e tal. Principalmente quando o cliente te fala isso. Não, eu não vou fazer o consórcio porque demora muito, eu preciso de algo mais rápido e etc. e tal. Isso aqui entra para
todas as vendas praticamente. A questão é que às vezes você não vai precisar dar essa didática, dar essa teoria, porque às vezes você vai trazer para a venda algo desnecessário, você vai inchar ela sem necessidade nenhuma, mas o conceito sempre vai estar em todas as vendas. Você vai falar para o seu cliente, olha, você quer comprar, tá pessoal? Você vê que eu mesmo estou me treinando nesse negócio do querer, que é um verbo que nós, como os vendedores de consórcio, não temos que utilizar, a gente tem que utilizar o verbo fazer. Então você vai, e eu estou me policiando. Então, se eu falar no querer, eu estou errando, a gente tem que usar o fazer. E eu estou me corrigindo e você se corrige aí também. Você vai comprar, vamos supor, fulano de tal, que você vai comprar esse bem, pode ser caminhão, carro, moto, imóvel, à vista. Quanto é que você pode poupar por mês? Hoje, tirando a tua despesa, tudo que você gasta para comer, sua casa, água, luz, telefone, enfim, se você é casado, tirando a sua despesa, hoje, se fosse hoje, agora, quanto é que você pode guardar todo mês na sua conta, na sua poupança? Aí o cliente vai te falar um exemplo, R$1.000. Quando o cliente te fala o valor da poupança, ele já está falando para você o valor da parcela ideal ou o valor da parcela máxima. Essa é uma dica valiosíssima na venda. Você está descobrindo o valor de parcela que o seu cliente pode pagar, na maioria das vezes no máximo, sem ter que perguntar para ele. Essa pergunta. E se você perguntar também não tem problema nenhum. Olha, para você qual que é a parcela ideal? Ah, a parcela é X. Beleza. Mas quando você faz desta maneira, você também já está trabalhando no inconsciente do cliente. E coloca uma coisa na sua cabeça. Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, o valor de parcela que o cliente fala não é o ideal. Por quê? Porque ele tem uma base ali do valor, mas ele não fez essa pesquisa ali detalhada. Ele falou um valor ali meio que numa média. E na maioria das vezes o cliente falou R$1.000, a parcela ideal vai ser 800, 700. O cliente falou R$2.000, vai ser 1.600, 1.700, sempre um pouquinho a menos daquilo que ele falou. Então você vai comprar parcela, você vai poupar R$1.000. Legal, vamos supor que eu estou falando aqui com um cliente que quer comprar um carro, exemplo, de R$150.000. Eu já pergunto para ele assim, mas você já vem poupando para comprar esse bem? Vamos supor que ele fale assim, sim. Aí eu pergunto para ele, quanto é que você já tem? Ele fala, eu tenho R$30.000. Então, opa, se ele já tem 30, tá faltando 120. Vamos supor que fosse, eu não sei se eu usei o exemplo legal aqui, mas serve, não tem problema. Vamos supor que fosse, então, tá faltando 120 mil para ele pode pagar 1.120 meses. Pronto. Se eu só de saber isso aqui, eu já sei que ele não vai financiar. Eu nem preciso explicar o financiamento para ele. E se ele vir falar se eu chegar para ele e falar a verdade, lembra, você tem que sempre falar a verdade para o seu cliente. Olha, para 150 mil, 30 mil, se ele falar, não, eu tenho aqueles 30 mil de lance. 30 mil de lance é um lance baixo, porque você vai ter que contratar num prazo longo, e no prazo longo essa oferta de lance aqui vai ser baixa. Aí tem muito vendedor que mente para o cliente. Ele fala assim para o cliente, olha, não, seu lance é bom pra caramba, né? Um lance de 30 mil, numa carta de 150, em 120 meses é um lance bom, porque os lances é a partir de 10%, né? Grupo só de investidor, muita gente nem tá pagando mais. Isso é um argumento porcaria, pessoal, um argumento lixo. Se você faz ou conhece alguém que faça isso, você não tá ganhando cliente, você tá perdendo cliente. Você tá perdendo seu tempo. Porque o cliente vai comprar um consórcio porcaria, vai saber que você mentiu para ele, ele não compra. Na próxima vez ele compra com outro profissional. Aqui na Felipe Consórcio, nós estamos assim, de clientes que compraram consórcios em outros lugares e voltam e compram com a gente a segunda, a terceira cota. E nós temos clientes que compram aqui e depois compram em outro lugar, provavelmente, mas eu garanto que é pouquíssimo,
E na maioria das vezes é um cliente que às vezes não deu valor para o nosso trabalho. Normal. Ou às vezes pode acontecer de um cliente que a gente atendeu mal. Isso pode acontecer. Então não significa que existe uma perfeição, porque não existe, pelo menos no ser humano não existe. Mas nós podemos sempre estar correndo atrás dela. É isso que a gente faz aqui, é isso que você tem que fazer aí. Então eu já sei que é um lance baixo. Aqui, vamos supor nesse cenário, eu falo, o seu lance é baixo. Isso vai fazer o cliente correr da venda? Pelo contrário, eu falei a verdade para ele, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar 120 meses nesse exemplo para comprar à vista? Não. Ele vai financiar? Não. Por quê? Porque a parcela, não tem essa parcela no financiamento, nesse cenário que eu criei aqui. E aí, é justamente por eu estar baseado nas três formas que eu vou estar sempre criando para o cliente as soluções. Porque uma vez que isso está bem baseado, eu só vou ter solução para criar para o cliente. Olha, esse exemplo que eu estou dando aqui, tá, pessoal? Você tem 30 mil, parcela de 1.000, para uma carta de 150 e você queria uma boa condição de lance. Você vai ter que baixar o crédito aqui, ó. Vamos ver uma condição para 100 mil? 100 mil, eu acho que eu consigo te ajudar nisso que você quer. Talvez com a parcela um pouquinho maior, mas se eu focar na prioridade do cliente, nós vamos tratar disso também, de uma hierarquia dos fatores, quando a gente sabe focar a venda na prioridade do cliente, nos próximos vídeos eu vou estar trazendo isso aqui para vocês. Eu estou tendo solução, eu não preciso enganar. Agora vamos mudar o cenário. Vamos imaginar que o cliente fala assim, nesse mesmo cenário aqui, poderia ser um imóvel, poderia ser qualquer valor. Vamos imaginar que ele fala assim, olha, eu posso guardar por mês R$2.000. R$2.000 e eu vou melhorar aqui também, eu tenho 60 mil de entrada, já guardei, e eu quero comprar um carro de 150 mil. Bom, agora, pessoal, já mudou o nível do cliente. O nível do cliente melhorou. Ele já não precisa mais de 120, ele precisa de 90, porque ele tem 160 e ele quer chegar em 150. E se ele for guardando aqui os 90, 2.000 por mês, ele vai precisar de 45 meses. Se tiver muito pequeno, vai anotando, tá, pessoal? Sempre que você vê um vídeo aqui, a reunião de vendas, esteja aí com um caderno. Eu mesmo tenho um caderno ali, vou mostrar meu caderno para vocês. Tá perto da minha mesa aqui. Ó, caderno normal, que eu uso para trabalho. Eu vou escrevendo conforme eles vão acabando, eu simplesmente vou trocando o caderno. O que eu anoto no meu caderno? Qualquer coisa que vocês imaginarem. Qualquer coisa, tá cheio de anotações aqui, que eu vou anotando. É como se fosse um diário. É importante, vai para o meu caderno. Então você está fazendo aí não sei se você tem esse hábito, mas se você está fazendo aí, está acompanhando essa reunião de vendas, anota. Tem aí uma agenda que te serve de anotações, porque você escrevendo, você vai gravar ainda mais o conteúdo. Então, se tiver muito pequeno, vai anotando também. E eu vou melhorando ao longo das reuniões, vou percebendo isso no vídeo e vou melhorando a minha escrita aqui também. Eu já sei que esse cliente agora, se ele pode guardar 2.000 por mês, em 45 meses, ele guarda os 90 que está faltando. Então, já é um cenário melhor. O cliente pode ponderar isso. E se for um financiamento? Se for um financiamento, 150 mil, ele vai dar 60 mil de entrada e ele vai financiar 90 mil reais. Quanto que esses 90 mil vai sair no mercado? André, me presta uma calculadora aí, peça o seu. Okay. Obrigado. Então, ó, vou pegar aqui 90 mil e vou dividir. O que eu vou ensinar nessa conta? Sempre pega, quando você for mostrar para o seu cliente um financiamento, pega o valor. Você não tem que ser um expert de financiamento. Você não é vendedor de financiamento. Você é vendedor de consórcio. Você precisa ter uma noção do mercado, porque é isso que importa para o cliente. Se o cliente quiser
uma proposta de financiamento detalhada, ele vai buscar essa proposta no mercado, no banco dele, numa loja e tal, e você pode orientar o seu cliente. Você já viu um financiamento? Já cotou? Não? Por que você não liga no seu banco agora e vê com o seu gerente agora? Ou chama ele aí, dá uma ligada para ele, passa lá chama ele no WhatsApp e tal. Agora, se você estiver na hora com o seu cliente, faz a conta pelo prazo, pega 90 mil e divide por 48. Se você estiver fazendo isso aí, vai dar por 48, sem juros nenhum, 1.875. E se você fizer em 60 meses, está dando 1.500. Em 60, 1.500. Sem juros nenhum. Por que você tem que fazer dessa forma? Porque a primeira coisa que você tem que conscientizar o seu cliente é o valor principal pelo prazo que um financiamento dá. Nós estamos falando de um carro. Poderia ser um imóvel, mas de um carro, se for em 48, sem nenhum juros, 1.875. Se a gente dobrar aqui, daria 3.750. 1.875 por 2 dá 3.750. Como o prazo é um pouco menor, não vamos dobrar, não. Pode ser um carro zero, que a taxa de juros é menor. Vamos dizer assim, fala para o seu cliente o seguinte, não dobra. Fala, olha, vamos imaginar que é 3.300 se fosse um carro 0 km. Lembrando que juros de financiamento vai de acordo com se o carro é zero ou se ele é seminovo, vai de acordo com o perfil do cliente, vai de acordo com a entrada, vai de acordo com uma série de coisas. 3.300 num financiamento. E se fosse em 60 meses, aumentou o prazo, o custo final tende a aumentar. Se for um carro seminovo, 3 pau de parcela. Se for um carro 0 km, vamos imaginar que ao invés seria, 2.850. Ok. A questão fundamental é que como você pegou a base, você sabe que o seu cliente, se ele pode guardar 2 pau por mês, 2.000, provavelmente essa parcela ele não quer pagar. Então aprendam que o cliente não se compra consórcio no Brasil à toa. Você não tem mais de 100 administradoras de mercado e milhões de clientes comprando consórcio porque as pessoas acham que consórcio é uma palavra bonita. O consórcio é legal. A empresa X de consórcio meu pai comprou. Não, pessoal. As pessoas compram o consórcio porque é um bom produto. Só que cabe a você mostrar esse bom produto. E as 3 formas é o melhor jeito de você fazer isso. Por quê? Uma vez que você conscientizou o cliente, e aí você vai falar do consórcio, pronto. Chegou a sua vez. Aonde você vai explicar como é que é um consórcio. Uma das formas que a gente usa para falar de consórcio quando chegar nesse momento é falar, o consórcio junta o melhor do à vista com o melhor do financiamento. O que é o melhor do à vista? É o fato de você ter o dinheiro à vista para fazer o negócio que você quiser. Quando você tiver contemplado, você vai ter a carta de crédito e vai comprar à vista, podendo negociar preço. Isso é uma verdade. Eu mesmo compro vários bens via consórcio negociando preço. Vou dar um exemplo. O meu carro atual, eu paguei nele tranquilamente aí quase 20% abaixo da tabela FIPE, porque eu negociei o preço à vista com a carta de consórcio. Esses dias agora mesmo eu estou preparando um vídeo que vai para o YouTube, vocês vão ver aí da compra de uma carreta. Ótimo preço, pagando à vista com consórcio. Então, consórcio, pessoal, a gente fala isso, o melhor do à vista é você negociar preço. E o melhor do financiamento, o que é? É você ter o bem podendo pagar de forma parcelada. Então, o consórcio junta a melhor vantagem do à vista com a melhor vantagem do financiamento, com uma vantagem ainda maior. Você não paga juros. Isso eu não preciso explicar para você. Não paga juros. Aí tem muito cliente que fala, a gente vê muito mercado. Não paga juros, mas tem a taxa do financiamento, da taxa de administração, que é igual aos juros. Ok, o consórcio, óbvio, ninguém trabalha de graça, né? Quando o cliente vira para você e fala assim, não, essa taxa é muito alta e tal, você pergunta se ele trabalha de graça. Fala assim, meu amigo, minha amiga, você trabalha com o quê? Eu sou médico, eu sou policial, eu sou pedreiro, eu sou motorista. Pode ser a profissão que for, eu sou dentista. Senhora trabalha de graça? Não. Então por que o consórcio vai trabalhar de graça? Isso tem a taxa de administração.
Só que a taxa de administração ela é bem menor do que os juros bancários. E uma vez que você entende como é que funciona um financiamento, vai ficar fácil de você mostrar isso para o cliente. É super fácil, pessoal. E aí, você vai lá, apresentou o consórcio. Vamos supor que você vai apresentar um plano para o cliente. Você vai mostrar para o cliente que você tem um grupo de consórcio. Você não vai mentir para o cliente, você não vai prometer contemplação, você não vai programar a contemplação. Você não precisa disso. Você só precisa conscientizar o cliente. Só isso. Por quê? Olha, eu estou te vendendo um grupo aqui, 150 mil, que com 60 mil de lance, eu estou vendo aqui, você vai ter uma ótima chance de contemplação. Vamos ver o grupo? Tá aqui. Ah, mas é certeza que eu vou contemplar no primeiro mês? Não, não é. Ah, é certeza que eu vou contemplar em 3, 4, 5, 6 meses? Não, não é. Ah, então não é bom. Peraí. Aí volta lá, pessoal, nas 3 formas. Meu amigo, se você for juntar para comprar à vista, você vai levar pelo menos 45 meses. Então você não pode reclamar que um consórcio é demorado, visto que você está vendo aí, eu estou te apresentando um bom negócio, estou te mostrando que dá para você contemplar no primeiro mês, apesar de eu, por ética profissional e o produto, veja, pessoal, sobre hipótese nenhuma, você pode prometer ou garantir uma contemplação para o seu cliente simplesmente porque o consórcio não funciona assim. Simples assim. Ah, Felipe, mas eu estou vendo aqui que o cliente meu tem um lance de 50% e nas últimas 10 assembleias saiu com lance de 30%. Então, é praticamente garantido. Ok. O praticamente garantido não é o garantido. Por quê? Porque é a mesma coisa da pandemia. Pode acontecer algo aí extraordinário e não contemplar. Mas o praticamente garantido, uma vez que você está dando a prova para o cliente, não significa que você garantiu. Mas você tem que ter conhecimento para que o cliente consiga entender que você não está garantindo, mas você está dando todas as provas e informações que, pô, legal, eu vou fazer e vai tirar. Aqui na Felipe Consórcio nós contemplamos um monte de cliente que no primeiro mês, ontem mesmo eu contemplei um cliente nosso pelo uma administradora, primeiro mês um consórcio de 320 mil com 60 mil de lance. Quando ele comprou, ele viu todas as informações. Quando ele foi dar o lance, a gente deu uma repaginada ali, deu uma olhada com carinho no grupo, fez algumas análises, algumas ponderações, ele fez o lance dele, praticamente garantido, mas ele sabia que poderia não contemplar, como não pode contemplar nos próximos meses. Por quê? Porque eu estou vendendo um consórcio. O simples fato de eu estar vendendo um consórcio e o simples fato do consórcio ser através de sorteio e lance, não pode me dar o direito de garantir hipótese, mesmo que seja muito... Não, beleza, eu creio que vai sair na primeira, tá? É meio que óbvio que vai sair na primeira, mas a ética da minha profissão e do produto eu não posso te garantir. Por quê? Porque o produto não é assim. O produto depende que você vá lá, participe do sorteio do lance. Felipe, mas esse lance é garantido. Legal. Mas ainda assim você tem que ir lá. É como se você fosse bater o pênalti sem o goleiro. É mais ou menos isso. Ainda assim você tem que botar a bola lá na marca da cal e você tem que chutar. Você entendeu? Quem garante que você vai bater? 99%, tudo bem, mas ainda assim vai ter que executar a ação. Então nunca garanta a contemplação, apesar de você ter 99% ali no que você está vendendo. Aí o cliente chega e fala isso para mim. Bom, à vista, eu vou lá mostrar para ele, simples. Você vai fazer, realmente, vai demorar mais tempo. No financiamento, meu amigo, você vai pagar os 2.850? Porque isso é um ponto importante, pessoal. Se nesse momento, uma vez que eu fiz a base correta, o cliente falar, não, para ter o carro na hora, eu pago 2.850. Legal, então beleza. Então isso significa que lá no consórcio, eu vou te vender num prazo ainda menor, 150 mil, deixa eu fazer uma conta aqui, vamos fazer uma conta básica aqui, só para vocês entenderem a lógica da coisa. Vamos pegar aqui 150 mil e vamos pegar uma taxa média do mercado, 20%. Vou fazer aqui, somar 20%, deu 180. Então 150 deu 180. Já com a taxa total, e vocês veem que eu dei uma taxa alta até. Eu vou tirar os 60 mil de lance dele. 60 mil
dá 120. Olha o que eu estou fazendo, eu peguei 150, somei uma taxa qualquer, 20%, até mesmo para levar em consideração se eu precisar usar lance embutido, deu 180 de custo final, eu tirei 60 mil de entrada que ele tem, que pode ser o lance do consórcio, para diminuir o saldo devedor, ficou 120. Ele falou para mim que pode pagar 2.850, eu vou pegar os 120 mil e vou dividir por 2.850, 2.850, tá dando 42 meses. Então eu chego para ele e falo, olha, então beleza, você pode pagar os 2.850? Posso. Então ao invés de eu te vender aqui um consórcio em 60, eu vou te vender um consórcio em 42, porque eu fiz os cálculos aqui em 42 meses após a contemplação, você vai ter parcela de 2.850, e como eu vou pegar um grupo muito rodado, eu vou conseguir uma condição para você contemplar os 150 com os seus 60 de lance. E você vai pagar 2.850, mas não em 60 meses, em 42. Se você tem o produto, e o seu produto aqui na Felipe Consórcio, seria o que ia acontecer, certeza. Porque aqui nós temos o produto. Para isso que vocês estão vendo aqui, eu escrevi acontecer, com total tranquilidade. Ainda assim, é garantido que eu vou pegar no primeiro mês? Não, não é garantido. Não posso garantir, eu estou te vendendo consórcio, eu não estou te vendendo financiamento. Se você quer, se isso para você é tão importante assim, aí beleza. Você tem que financiar. Porque no financiamento você dá a entrada lá e sai na hora. No consórcio eu não posso te garantir, mas vamos lá. Se você pode pagar 2.850 em 42, ao invés de em 60, é sério que você vai pagar 18 parcelas a mais de 2.850 para o mesmo carro? Tchananana. Pausa dramática. Bota o teu cliente para pensar. Só que ele só vai conseguir fazer isso se você der base para ele. Você colocou ele em condições dele tomar a decisão, a melhor decisão, mas porque você colocou da maneira correta. Ele tem base. Eu coloquei aqui, ó, 60 de 2.850. Vamos supor que fosse menos. Vamos supor que, para não mudar a parcela, não tirar o raciocínio, vamos supor que fosse 54, vai. Eu acabei de baixar aqui 6 parcelas, 6 vezes 3, 18 mil praticamente. Ainda assim o cliente vai pensar, fosse 48. 48, ó. Tirei 12 parcelas, pessoal, 12, meu Deus do céu. Nessas 6 parcelas de 2.850 são quanto? 17, 18 mil reais, 17, arredondando. O cliente vai pensar, ele vai falar, realmente, cara. Aí se você tem um bom produto, onde você mostra que realmente, com 60 mil, ele está na média de lance para pegar 150, e tem várias formas de fazer isso, coisas que nós vamos falar no futuro, ele vai fechar com você. E você não precisou enganar, você não precisou mentir, você não precisou omitir, você não precisou iludir, prometer, programar, você não precisou fazer nada disso. Você não tem que fazer isso. Você simplesmente esclareceu. Só o que você fez, esclareceu, mostrou o consórcio como é que funciona da forma correta, apresentou a melhor opção do mercado, conforme aquela necessidade, e está aí. Concorda comigo que o consórcio é melhor? O cliente fala, concordo. Você pode fazer desse jeito que eu te falei? Fechamento. O cliente vai falar, posso. Então vamos fazer agora. Dá seu documento. Pum. Ah não, mas essa parcela realmente ela tá alta. Para mim tem que ser 2 mil mesmo. Às vezes o cliente te testa. Ele não vai pagar os 2.850, mas ele está te testando para ver se tem alguma coisa melhor. Aí você fala, mas você falou que 2.850 fosse para ter o carro, você pagava? Ah, não, mas sabe o que é? Já que eu vou ter que esperar um pouquinho, é melhor eu fazer uma parcela de 2. Opa! Já era, morreu tudo isso aqui, vamos para um outro plano. Mas o cliente já comprou o consórcio faz tempo, agora ele só tem que ajustar o melhor plano para ele fechar. E aí a venda continua, mas você vai fechar. Por quê? Porque o consórcio ele já comprou. Por que ele já comprou o consórcio? Porque ele já viu que a vista
Não é o melhor jeito, vai demorar muito mais tempo, não vale a pena, não compensa ele guardar dinheiro para essa finalidade. Fosse para carro, não compensaria porque no futuro o carro vai depreciar. Fosse para imóvel, não compensaria porque o imóvel vai ficar fugindo dele. No futuro a gente vai falar disso. Financiamento, as condições estão aí, pessoal. Financiamento, gente, basta você ir numa loja, ver o carro e falar, sentar na mesa com o vendedor e falar, quanto é que fica esse negócio aí? Ah, aqui fica tanto, aqui fica tanto. Vai no banco e vê, ah, aqui fica tanto, aqui fica assim e tal. Tem muito segredo. Financiamento é um produto simples, ele não precisa de malho, ele só precisa do cliente aceitar ou não aceitar a condição. É isso. Consórcio precisa do malho porque muitas vezes você tem que ensinar para o cliente, mostrar como é que funciona o consórcio e fazer o comparativo com as outras duas formas. Justamente porque ele vai comprar algo que ele não vai ver na hora, ele vai comprar simplesmente um papel, né, que a gente fala, a venda do papel. E também porque, na maioria das vezes, ele não vai ter na hora, e mesmo que ele contemplasse no primeiro mês, ele teria que aguardar, ele tem que passar por um processo de contratar, participar da assembleia e contemplar. Então, por isso que o consórcio precisa do malho. Mas o malho é isso que vocês estão vendo. É a base da venda do consórcio, é isso que vocês acabaram de ver. Então, 3 formas. Apresentou para o seu cliente da forma correta, à vista, financiamento e consórcio. Meu amigo, você vai guardar para comprar à vista? Não. Você vai fazer o financiamento? Não. Você vai perder tempo, então? A sua moeda mais preciosa? Há quanto tempo que você está pensando em comprar esse carro? Há quanto tempo que você pensa em comprar esse imóvel? Você guardou dinheiro, né? Você veio guardando dinheiro, 60 mil para comprar esse carro, né? Se você tivesse feito o consórcio lá no dia, com esses mesmos 60 mil, hoje provavelmente você estava com o seu carro, porque você já teria provavelmente contemplado no sorteio. E se não tivesse contemplado no sorteio, com certeza você estava num grupo que a média de lance seria menor. Com esse valor de parcela, tenho certeza. Se comprar aqui no Felipe Consórcio, é certeza, porque a gente não vai sacanear o cliente. Você não deve sacanear o cliente também, você deve procurar sempre a melhor condição do seu cliente. Beleza? Então, 3 formas: à vista, financiamento e consórcio. Essa é a técnica básica, fundamental, o alicerce mais seguro, os pilares da boa venda do consórcio. Beleza? Se você gostou, dá o seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, profissionais de consórcio. Vamos nos unir e tornar essa a melhor e maior comunidade de bons vendedores de consórcio do Brasil. Até a próxima reunião de vendas, Rede Felipe Consórcios. Um abraço.